E a Previdência Social traz a pensão por morte justamente para situações desse tipo. Mas nesse caso, nessa historinha, que como eu falei, é uma história real. Bem-vindos ao canal Previdenciando, o canal que vai lhe deixar mais próximo do seu direito previdenciário. Meu nome é Camilo Rogério, sou advogado e nesse vídeo nós vamos falar sobre a qualidade de segurado na pensão por morte. Importantíssima essa informação. Antes de iniciar o tema do vídeo, dois recadinhos rápidos aí para vocês. O primeiro deles é que você já consegue conferir aí na descrição o link para a cartilha Previdência Social para leigos, 104 perguntas e respostas mais comuns, ou seja, você vai conseguir se informar melhor de forma simples, de forma bem pontual, bem clara mesmo, sem muita enrolação, como por exemplo aqui, cada dúvida aí mais comum que a gente vê nessa parte previdenciária, né? E respondida ali em 1 ou 2 parágrafos no máximo, ok? Então, vai te ajudar bastante e eu percebi que quem se informa busca melhor os seus direitos. Logicamente, em muitos momentos você vai precisar, realmente vai ter que ter um auxílio de sua confiança, mas se você se informa, realmente você consegue fazer isso de forma melhor, ok? E o segundo ponto é para você se inscrever no canal, logicamente, aí se inscreva no canal, porque aí você vê meus conteúdos, né, se for relevante para você. Agora, se você não se inscreve, não vai aparecer para você aí, e aí de repente eu tô postando alguma coisa que poderia ser interessante, que poderia ali ser realmente relevante para você e você não vai ter acesso. Então se inscreva aí, não paga nada, né, ainda, mas vamos lá, né, e bom, provavelmente espero que nunca seja cobrado isso, né, mas vamos lá então ao conteúdo do vídeo, que é a qualidade de segurado na pensão por morte. E eu começo para você contando uma historinha, mas que é uma história real, infelizmente é uma história real, logicamente eu vou usar outros termos aqui, outros nomes, né, mas é uma história real e provavelmente você vai se identificar com essa história ou conhecer alguém que se identifica com essa história. Temos aí então os personagens dessa história, né, que é a fulana e o fulano. Fulana e fulano, ok? São casados, perfeito. É o seguinte, fulano, ele praticava atividade informal, né, como autônomo, vendia alguma coisa ali e tal, e com essa atividade ele sustentava ali a família e tranquilamente. E fulana também trabalhava, tinha ali uma renda, fazia algumas coisas ali e tal, então ela tinha a renda dela também, perfeito. E essa família, no caso aqui já configura uma família, né? Não precisa a gente adentrar na informação dos filhos, né? Nessa historinha aqui não vai ser relevante isso, tá? Mas realmente existe lá o fulano e a fulana e os dois tinham ali uma renda que supria a casa. Perfeito. E eram, como eu falei, casados. O que aconteceu? Conforme fulano não se preocupou em contribuir com a Previdência Social, ele trabalhou durante muito tempo ali. Ele tinha pelo menos aí uns 20 anos registrados em carteira de trabalho, né? E, se não me engano, a idade dele por volta de 57 anos. Tá? E durante muito tempo, os últimos anos de vida, da vida dele, ele não se preocupou em contribuir com a Previdência Social. Isso fez com que ele não tivesse um elemento muito importante durante muito tempo. E esse elemento chama-se qualidade de segurado, ok? Estou escrevendo aqui para que fique bem claro para você do que a gente está falando aqui. Qualidade de segurado. E aí o que aconteceu? Fulano veio a ficar doente, passou por alguns tratamentos, não houve ali a recuperação e realmente veio a óbito, né? Resumindo aqui, encurtando um pouco essa história, realmente fulano veio a óbito. E ali aquilo que eram 2 rendas na casa, né? De repente passou a ser apenas uma renda só. Certo, uma renda só. Ah, mas espera aí, agora ela ficou sozinha, realmente uma renda só é o suficiente ali. Certo, a ideia pode até ser essa, né? Mas a gente sabe que essa questão do falecimento gera custos também e, logicamente, né, que a família também tinha dívidas, né, assim como toda família, né, a maioria das famílias brasileiras aí. Então, tinha dívidas e ficou muito complicada a situação, porque nesse momento você não tinha nem aquela pessoa que estava com você, que lhe apoiava, então você está passando aí por uma situação muito complexa, né, em relação a sentimentos e tudo mais, mas também a situação que ficou estranha aqui financeiramente. Para isso, a Previdência Social, ela tem um dispositivo, um instituto, vamos dizer assim, né, chamado de pensão por morte.
pensão por morte, certo? Justamente para esse tipo de situação, tá? Justamente para esse tipo de situação. Porque imagine você se esse casal tem, por exemplo, 2, 3 filhos aí, né? Realmente essa família vai precisar de uma renda a mais, né? De repente alguém falece, ainda que o outro trabalhe, vai ficar complicado de qualquer jeito e a Previdência Social traz a pensão por morte justamente para situações desse tipo. Mas nesse caso, nessa historinha, que como eu falei, é uma história real e de muita gente, tá? De muita gente. Você, por exemplo, deve conhecer alguém que passou por algo parecido. Nesse caso, fulano poderia sim ter deixado aí para fulana a pensão por morte. Poderia sim, mas não aconteceu isso. Por quê? Porque fulano não tinha direito a esse benefício, né? Ele não tinha direito a instituir esse benefício para a família dele. E por que não? Porque ele não tinha esse instituto aqui, ele não tinha isso aqui, ó, qualidade de segurado. É o seguinte, a pensão por morte, você tem que atender a alguns requisitos. Não vou falar todos aqui porque não é exatamente o tema do vídeo, tá? Porque só esse requisito aqui tem muita gente que não preenche. Na verdade, boa parte aí dos benefícios que são indeferidos, né? Quando fulana foi lá no INSS e falou, olha, eu quero a pensão por morte aí do meu esposo que faleceu, né? E eu preciso desse benefício agora. Eu tenho direito, né? Ele trabalhou durante um bom tempo, durante 20 anos da vida dele, ele trabalhou registrado. Mas nos últimos anos da vida dele, ele não trabalhou registrado, como é a situação de muita gente no Brasil. Muitos brasileiros, né, não estão com as contribuições em dia perante a Previdência Social. Seja por uma situação de crise, seja por uma situação de informalidade, uma situação em que a pessoa não se preocupa ou não sabe, né, realmente não sabe dos seus direitos ali e deixa de contribuir com o carnê, que seja, né? Nesse sentido, pessoal, ela foi lá pleitear a pensão por morte e aí o INSS falou, não, você não tem direito a esse benefício, porque apesar dele ter trabalhado sim os 20 anos da vida dele contribuindo, né, seja como empregado ou autônomo, né, nesse momento da vida dele, nos últimos anos aí da vida dele, ele não estava contribuindo, então ele não possui a qualidade de segurado e então ele não pode deixar esse benefício para a família. E aí não tem o que fazer, pessoal. Aí é muito difícil ganhar essa briga na justiça. Você pode falar assim, não, eu posso ir até a justiça e eu vou ganhar essa briga. É muito difícil, porque nessa questão de qualidade de segurado, realmente não tem muito o que fazer, né? Se você trabalhou aí durante toda a sua vida, mas você não completou o tempo para se aposentar e também nos últimos anos não possuía a qualidade de segurado, você não consegue deixar esse benefício para a família. É por isso que, no caso, fulana acaba ficando numa situação muito complicada. Como eu falei para vocês, é só imaginar uma situação em que haja filhos aí, uma casa para cuidar, a questão sentimental mesmo como um todo, né? Não podemos esquecer disso. Então fica muito complicado, certo? Pessoal, eu acredito que eu tenha chamado a atenção de você aí para essa situação e se você não contribui aí para a Previdência Social, se você realmente nunca se preocupou com isso ou nos últimos anos não se preocupava, você vai se preocupar um pouco mais. Talvez você tenha algumas dúvidas a partir disso, né? É natural. Procure um profissional de sua confiança, mas pense nisso. Qualidade de segurado pode ser definitivo para isso aqui, ó, para que você se preocupe aí com o futuro da sua família ou não, tá? Nesse sentido, logicamente, né? É natural que você se preocupe, mas estou falando nesse sentido aqui de deixar alguma coisa, né? Alguma ajuda financeira aí para a família, ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se fez sentido para você, se ajudou você, compartilhe sim nas redes sociais, no seu WhatsApp e não se esqueça de se inscrever no canal também.